Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 40 a 42 de Jeremias, versículos 1 a 3 do capítulo 40. O capitão da guarda babilônica libertou Jeremias em Ramá, cerca de 8 quilômetros ao norte de Jerusalém, uma área de preparação para a deportação. Aparentemente, os babilônios tinham acorrentado Jeremias por engano para ser deportado. Deus havia prometido proteger Jeremias e assim o fez, instigando Nabucodonosor a manter Jeremias livre por causa das profecias de vitória da Babilônia. Nebuzaradã, o capitão da guarda da Babilônia, pode ter se familiarizado com alguns dos ensinamentos de Jeremias ou tido conhecimento das cartas de Jeremias enviadas pelos embaixadores aos que estavam no exílio e também por desertores. Versículos 4 a 6. Jeremias era livre para ir a qualquer lugar. Na Babilônia, ele teria grande conforto e poder. Em Judá, continuaria a enfrentar o sofrimento. Na Babilônia, Jeremias teria sido favorecido pelos caldeus, mas seria odiado pelos exilados de Judá. Em Judá, ele permaneceria pobre e rejeitado, mas o remanescente de Judá saberia que ele não era um traidor. Jeremias então retornou a Judá. Mispá ficava a alguns quilômetros ao norte de Jerusalém. Não tendo sido completamente destruída pelos babilônios, Mispá serviu como um refúgio após a destruição de Jerusalém. Versículos 7 a 10. Vários capitães no exército de Zedequias haviam fugido dos caldeus e agora vinham ter com Gedalias, o novo governador da terra. 5 capitães são mencionados. Eles e seus homens foram recebidos por Gedalias e incentivados a ficar na terra e servir a Babilônia. Gedalias seria o mediador junto aos babilônios. As pessoas mais pobres que ficaram poderiam fazer a colheita na ausência de seus concidadãos e se mudaram para as casas e cidades dos exilados. Versículos 11 e 12. Muitos judeus fugiram para países vizinhos e começaram a retornar de muitas partes, de Moabe, Amon e Edom. O verão estava terminando, de modo que era necessário realizar a colheita para o inverno, que consistia em vinho e frutas do verão com muita abundância, e para pagar os tributos babilônicos. Aparentemente, os conquistadores não usaram uma política de terra arrasada. Versículos 13 a 16. Aparentemente, os ex-soldados gostaram de Gedalias, pois o advertiram de um complô contra sua vida envolvendo Baalis, rei dos filhos de Amon, e Ismael, um dos capitães do exército judeu que estavam escondidos no campo. Joanã advertiu e se ofereceu para atacar preventivamente Ismael, mas Gedalias se recusou a fazer tal coisa. Ele considerou que os rumores a respeito de Ismael eram falsos. Agora nós vamos estudar o capítulo 41, versículos 1 a 3 do capítulo 41. Gedalias foi assassinado no mês 7º, no nosso mês de outubro. Isso ocorreu em 587 a.C., 3 meses após a queda de Jerusalém. Ismael, filho de Netanias, era membro da linhagem davídica e era um dos oficiais do rei Zedequias. Ele não concordava com o concílio de Jeremias de rendição aos babilônios, tanto antes quanto depois da queda de Jerusalém. Ismael veio com seus 10 homens e sentou-se para uma refeição com Gedalias, que não suspeitava da traição. Numa violação da hospitalidade oriental, eles mataram tanto os judeus quanto os caldeus ali presentes. Versículos 4 e 5. Ismael continuou sua matança ao assassinar 70 dos 80 homens que vieram de Siquém, de Siló e de Samaria, trazendo ofertas de manjares e incenso para a casa do Senhor. Embora o templo estivesse destruído, o terreno por ele ocupado no passado ainda era considerado sagrado, exatamente como o muro ocidental na Jerusalém atual. Mesmo vivendo no norte pagão de Israel, esses homens continuavam a adorar a Deus em Jerusalém. A barba raspada e as roupas rasgadas provavelmente eram sinal de lamentação pela destruição de Jerusalém e do templo. Versículos 6 a 8. Sob o pretexto de oferecer uma passagem segura até Gedalias, a quem ele tinha acabado de matar, Ismael mata 70 dos peregrinos, ao que parece, a fim de não deixar testemunhas de seu primeiro crime. Ele poupa 10 porque eles ofereceram alimentos preciosos. Versículo 9. O poço no qual Ismael amontoou os cadáveres era enorme e datava do tempo do rei Asa, 300 anos antes.
Asa construiu uma fortaleza em Mispá com material que retirara da construção de uma fortaleza em Ramá, feita por Baasa, rei do norte. Versículo 10. A expressão as filhas do rei são as mulheres da corte do rei Zedequias, não eram necessariamente filhas dele. Versículos 11 a 18. Joanã, que se opunha a Ismael, aparentemente retornou a Mispá, onde ficou sabendo da traição de Ismael. Joanã localizou Ismael com os cativos que ele havia levado de Mispá, junto às grandes águas que há em Gibeão, cerca de 5 quilômetros de distância. Era um grande poço cavado na rocha que possui cerca de 25 metros de profundidade. Joanã matou 2 homens de Ismael, resgatou os cativos e Ismael escapou com 8 homens. Joanã temia a reação dos babilônios em represália pelo massacre realizado por Ismael e, desse modo, decidiu levar para o Egito o restante do povo deixado em Judá. Agora nós vamos estudar o capítulo 42, versículos 1 a 4 do capítulo 42. Todo o povo remanescente vieram a Jeremias para orar por orientação sobre o que fazer. Eles queriam que Jeremias rogasse ao Senhor Deus para que ele os dirigisse. O profeta concordou em fazê-lo. Não nos é revelado como Jeremias alcançou esse grupo ou se ele já vivia em Mispá por ocasião do ataque de Ismael. Jeremias promete declarar a palavra de Deus com precisão. Versículos 5 e 6. Por 3 vezes o povo afirmou que faria tudo o que o Senhor dissesse a Jeremias, afirmando que obedeceriam a qualquer decreto do Senhor. Versículos 7 a 9. Jeremias preferiu não falar até que obtivesse a resposta do Senhor, e assim se passaram 10 dias. Isso deve ter causado mais nervosismo com relação a represálias da parte dos babilônios. Talvez a demora fosse parte do teste de Deus para o povo. Versículo 10. Jeremias prega uma palavra de promessa. Deus cessou de trazer o mal. Se o povo permanecesse em Judá, Deus iria edificar e plantá-los, que são metáforas para a renovação. Versículos 11 e 12. A retaliação que os líderes de Judá esperavam não viria, pois Deus estaria com eles para os livrar. A vida deles seria tão segura como foi a de Jeremias se obedecessem, como disseram que obedeceriam. Versículos 13 a 16. Depois de fazer promessas decorrentes da obediência, Deus então prometeu muitas maldições sobre eles, caso não obedecessem. Se os cidadãos restantes de Judá confiassem em homens e não em Deus, consequências terríveis os aguardariam no Egito: espada, fome e morte. Versículo 17. Todos os homens que pusessem os seus rostos para entrarem no Egito, a fim de lá habitarem, morreriam no Egito. Não se menciona se isso se aplicava a Jeremias, a Baruque e aos outros que foram forçados a ir para o Egito com Joanã. Embora um pequeno número deixaria o Egito e viveria em Judá novamente, não é possível afirmar que Jeremias deixou o Egito. Versículo 18. Deus compara a indignação de sua ira, que viria sobre os judeus que fossem para o Egito, àquela manifestada sobre Judá e Jerusalém na queda final. A maioria jamais veria a terra de Judá novamente. Versículos 19 e 20. Deus foi muito claro com o remanescente e ordenou-lhes que não fossem para o Egito, mas permanecessem na terra se quisessem ter as bênçãos dele. Jeremias mal conseguia falar mais claramente. Obedecer significa vida, desobedecer significa morte. Versículos 21 e 22. Jeremias sente que a decisão tinha sido tomada. Seus ouvintes não deram ouvidos antes e não iriam obedecer novamente. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 40 a 42 do livro de Jeremias.